através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo Quero que você, segundo a graça de Deus, que nos é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, cujo objetivo da graça é nos ensinar, nos instruir, que você compreenda que eu não estou inventando, eu estou apenas lhe traduzindo o verbo. Porque nós estamos numa guerra espiritual. E Satanás, na sua sutileza,
Ele dá aos homens, entendeu? A sua maneira de ser em sua natureza maligna. E eu preciso tirar os homens que com inteligência e sabedoria, com todo entendimento, muitas vezes até acham que estão servindo a Deus, mas não estão compreendendo o mistério da piedade, porque desconhecem a natureza divina da qual Deus está falando na visão. E eu que tenho a revelação, eu tenho que pregar a você, para que você escape da natureza maligna. Vamos voltar para Ezequiel 28. Tu eras querubim ungido. Tu eras um pastor ungido, um evangelista ungido. Tu eras um profeta ungido. Tu eras um mestre ungido para proteger. E te estabeleci. No Monte Santo de Deus está. O Monte Santo de Deus não é o Monte Sinai, você entendeu agora, né? No meio das pedras afogueadas andavam. As pedras afogueadas são pessoas. Pastor, o senhor está doido? O senhor está inventando uma doutrina? Não, meu querido, não, eu não sou louco. Vamos voltar lá ao livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você vai ver que coisa linda que eu estou te pregando. A visão ela é espiritual. Eu preciso passar para você e para o mundo. Você não pode dizer que eu sou um louco. Não, eu sou um profeta da igreja dos últimos tempos. Eu sou um evangelista da igreja nos últimos tempos. Eu sou pastor dessa igreja nos últimos tempos. Eu sou mestre dessa igreja nos últimos tempos. E não estou aqui por minha vontade, mas por imposição de Deus. E ai de mim se não pregar. Que coisa tremenda. Como eu disse e repito, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, ainda que ela esteja cheia de ouro e prata nos seus tesouros, meu amigo. Porque onde há inveja, contenda, peleja, dissensão, avareza, que é a idolatria, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E eu repito, então nós somos ungidos por Deus, estabelecidos por Deus, meu irmão. Estabelecidos por Deus, no Monte Sião de Deus, no meio das pedras afogueadas, andavam. As pedras afogueadas são pessoas cheias do Espírito Santo, vivendo o grande amor de Deus e o primeiro amor de Deus, como eu vivi no princípio. E o sujeito dizia assim para mim: eu também já tive esse fogo, eu também já fui assim, isso é o primeiro amor, isso passa, isso se acaba. Na minha vida não acabou até hoje, e eu estou lutando e vou continuar lutando até a morte para não acabar na vida dos meus irmãos, os fiéis, que não querem ser meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina para se ajuntarem com as prostitutas, com as mulheres. Quando eu falo prostituta, eu estou falando prostituta espiritual, que se está com tudo e com todos. E Apocalipse 18 diz: prostituta, sai dela, povo meu. Eu estou falando por parábolas. Olha o que está em 1 Pedro capítulo 2, vamos ver quem são as pedras afogueadas. Olha aqui: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, olha lá, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, leite falsificado vem da mão dos falsos líderes, obreiros fraudulentos, que com astúcia enganam fraudulosamente os meninos inconstantes. Está aí, a revelação é muito clara, precisa. Verso 4: e chegando-vos para ele, Jesus Cristo, que é benigno, bondoso, piedoso, misericordioso,
compassivo, longânimo. Olha lá, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha nós aqui, ó. Vós também, olha aí, ó, como pedras vivas afogueadas. É isso aí. Cheios do Espírito Santo. Olha lá. Sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que realidade, que espetáculo de revelação. Quer você creia ou não, esta é a verdade. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, Jesus Cristo. Em Sião, não é no Monte Sinai, meu amigo. Então, tudo que está no Monte Sinai e todos que estão no Monte Sinai estão fora da realidade e fora da revelação. Então, pastor, onde é que está a luz? No Monte Sião. Quem é que é a luz? As pedras afogueadas. Aonde estão aqueles que não cometeram iniquidade, não buscaram seus próprios interesses, que não se prostituíram com muitas mulheres, que não fizeram conchavos? Não vou falar muito. Pedra preciosa. E quem nela crer não será confundido. Por que não será? Porque se manterá virgem a revelação, virgem a doutrina, virgem ao testemunho de Jesus, virgem ao fundamento dos apóstolos, virgem à palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E esta é a palavra que é de vós evangelizada. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra do Evangelho, viva e eficaz e que permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós é evangelizada. Mas infelizmente, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, infelizmente, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, olha lá, pedras vivas, o sacerdócio real, pedras vivas, nação santas, pedras vivas, o povo adquirido, pedras vivas, dentro do reino de Deus, no monte Sião de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Vocês já sabem onde é as trevas, para a sua maravilhosa luz, o reino de Deus, o monte Sião de Deus, a luz da palavra, a luz do Evangelho, a luz Jesus. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, na revelação de Jesus Cristo, que não quis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Voltando para Ezequiel 28, você compreende verdadeiramente o que eu estou lhe dizendo agora. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Você sabe quantos líderes, quando saem da igreja, lutam e tiram as pessoas de serem vivas para se tornarem em pedras mortas, pedras de escândalo. Escândalo contra a verdade, escândalo contra a justiça, escândalo contra o amor, contra a piedade, escândalo contra a bondade, benignidade, contra a comunhão, contra a consolação, contra a fraternidade, tornando-se impiedosos, sem caridade, medindo, julgando, condenando, tentando destruir os que ficaram. O negócio é violento. Vão tropeçar na grande pedra do escândalo. Então, a caridade é um escândalo, a piedade é um escândalo, a fraternidade, a comunhão é um escândalo. Então, meu amigo, para mim abordar a questão da natureza divina, olha onde Deus está me levando. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Então as pessoas comercializam os sentimentos, mentindo, caluniando, difamando, injuriando, blasfemando, colocando dúvida para arrancar as pessoas com a violência das palavras, dos sentimentos, mentindo, caluniando. Então a sentença é dada, não é só por Satanás não, o grande dragão. Nós precisamos saber onde é que está a natureza de cada um. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Monte de Deus? Monte Sião. Monte Sião. E te farei perecer. Muita gente pensa só no diabo aqui, ó, querubim protetor entre pedras afogueadas. Sabe, meus irmãos, eu tenho lutado e muito. Eu já confessei. Você sabe quanta calúnia, difamação, injúria e blasfêmia eu sofri com o meu antigo ministério? Dos dois lados. Dos dois lados. Um porque não conseguiu me corromper para me negar Jesus Cristo. E o outro que queria que eu fosse instrumento daquilo que não sabiam, nem entendiam, mas não aceitavam aquilo que eu entendia, compreendia pela inteligência, pela sabedoria espiritual, pelas revelações que hoje você ouve. E você vê que eu não aprendi de ninguém, porque se eu tivesse aprendido, eu estava pregando as mesmas heresias, eu estaria pregando as mesmas porcarias. E Jesus não seria engrandecido como agora. E você não teria chance de alcançar a natureza divina como eu te pregarei agora. Mas sabe, o coração dos homens se eleva em seu coração como o coração de Satanás e se enche da própria formosura e se corrompem na sua própria sabedoria e por causa do seu próprio resplendor serão lançados fora. Então, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção porque nós estamos diante de uma batalha espiritual sem precedente. Eu te mostrei agora a natureza do maligno e essa natureza está no coração de muitos dentro da igreja. E vou te mostrar um pouquinho agora, um pouquinho só. Em Tiago capítulo 3, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pura. Você sabe o que significa pura? A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. O que significa ela é límpida, genuína, clara, transparente. A sabedoria que vem do alto, ela é cristalina, límpida, ela é imaculada, sem mistura, singela e ao mesmo tempo a sabedoria que vem do alto, ela é extremamente simples. Simples, sincera, não é? Verdadeira. Ela é casta, honesta e íntegra. Sabe por quê? Casta. Não há mistura de maneira nenhuma. Então, eu quero que você entenda essa realidade. Então, veja. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, como eu já te preguei, e depois pacífica. Sabe, pacífica vem, meus irmãos, daquele em cuja natureza é amorosa e em todo o tempo almeja a paz e que passa a viver essa atmosfera de paz entre todos. E que tem a paz como objetivo principal para a sua vida espiritual, familiar, social, profissional e principalmente para dar continuidade ao projeto de Deus. Como disse Paulo, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda mansidão e humildade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isto é, pessoas que aceitam viver na humildade sem discussão, sem contenda, sem peleja, sem dissensão, sem heresias. Pacífico é aquele que vive de modo tranquilo,
acalmado e acalmando as pessoas, para não perder a paz. E são pacificadores. Esses fazem parte daqueles que ouviram o primeiro sermão de Jesus. Que coisa tremenda, lá no capítulo 5 de Mateus, meus irmãos. Tudo isso eu estou falando para falar da natureza divina, né? Que diz assim, vamos ver aqui onde que está, verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa tremenda. E para chegarmos a essa dimensão, meus irmãos, nós precisamos apurar a nossa fé, apurar a nossa natureza, apurar a nossa conduta, nosso caráter, apurar a nossa postura. Nós precisamos apurar os nossos sentimentos, apurar as nossas ações, os nossos atos, o nosso andar, apurar o nosso falar, nosso sentir, agir e pensar. Porque a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica e moderada. Que coisa tremenda! Você sabe o que significa moderada? Moderado? Sabe, meus irmãos? São sentimentos que fazem parte da natureza divina e da natureza do homem. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, e ela é moderada. Ela é moderada, ela é comedida, é uma sabedoria prudente, cheia de moderação, que não é excessiva, ela é razoável, amena e temperada. E sabe por quê? Porque ela é pacífica, ela é pura, ela não mede, ela não julga, ela não condena, ela não tem malícia. Antes da pessoa falar, ela não fica tentando adivinhar o que o outro está falando. Ela ouve moderadamente, pacificamente, puramente, para depois dar o esclarecimento quando ouve. Você já viu aquele tipo de pessoa que o outro nem falou ainda e ele já sei. Ainda não é moderado, não é pacífico, não tem paz. E quantas pessoas deixam de falar porque não encontrou a pureza, não encontrou a pacificação, não encontrou a moderação. Porque o moderado, que é representante da moderação, da sabedoria que vem do alto, ele é regulado, ele é dominado, prudente, limitado nas ações para manter-se na medida certa. O moderado, ele é menos intenso, ele é contido dentro dos certos limites, controlado, refreado. Meu amigo, que coisa tremenda! E isto é possível porque a natureza de Deus vai sendo gerada dentro de nós. E eu ainda não falei da natureza especificamente, mas eu já vou te dando um parecer. Vai pegando aí. Sabe, meu irmão, minha irmã, para mim chegar hoje de fazer essa pregação, eu estou há 27, 28 anos no caminho. Quando eu falo assim que eu não aprendi de homem nenhum, eu não estou falando isso por vanglória. Eu não estou buscando glória na minha vida pessoal, porque eu não preciso disso. Eu sou o mais miserável dos pecadores. Eu sou o mais indigno de todos os homens. Eu sou um homem, considerado louco, fraco. Eu sou um homem vil, desprezível, graças a Deus. Mas, como eu já te falei, passei pelas moedas, passei pelo liquidificador, passei por, engenho de cana, engenho de carne, passei pela maceração, fui peneirado por Deus para ser extraído todas as impurezas da minha natureza humana. E como você sabe, naquela visão interessante, Deus mandou avisar muitas vezes que eu só sairia da garrafa
quando não tivesse mais em mim os frutos da natureza humana. Então, o que você acha que eu tenho passado nesses tempos, dos quais estou dentro da garrafa? Eu estou buscando apurar. Eu estou em apuros, apurando no meu caráter, na minha personalidade, na minha natureza humana, sentimental, espiritual, a conduta, minha postura, para servir de exemplo para aqueles que hão de herdar a salvação. Então a palavra fala que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, como eu já te falei, mas ela é tratável. Tratável é uma pessoa de afabilidade, que se caracteriza por ser afável, amável, benévola. E dentro dessa realidade, a pessoa tratável é aquela que mantém relações de convivência pacífica, amável, cujo comportamento é acordado, ajustado. Pessoa tranquila que só tem consigo a alegria de exercitar a paz, a pacificação, para não perder a bem-aventurança. Essa pessoa é uma pessoa liana, cujos sentimentos liano lhe é em grande virtude. Você sabe o que significa liano? Liano significa fraqueza, mas ao mesmo tempo, liano significa franqueza, sinceridade, pessoa franca que age como verdadeiro, simples na sua naturalidade. Liano é um ser singelo, despretensioso, que se caracteriza pela amabilidade. Ele é afável, amável. Em sua extensão espiritual, ele não muda, porque ele tem por princípio viver da candura, singelo, na llanura do seu espírito. Isso é parte integrante da natureza divina. Nada disso é possível sem antes estudarmos a essência do caráter de Deus. E como você sabe, são anos e anos que eu venho falando o quanto eu preciso buscar a grandeza desse conhecimento. Te convido a meditar, mas lembre-se, é impossível ser liano sem ser franco, sem ser sincero e estar pronto para sofrer, suportar, não se irritar, não se ensorbebecer. Então a sabedoria que vem do alto, meu irmão, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável. Ora, para chegarmos a este estado, nós temos que buscar o procedimento, os modos e as maneiras divinas de ser. Nós temos que buscar a delicadeza, a cortesia, o tratamento, de maneira que Deus possa ser enobrecido no nosso modo de proceder com as outras pessoas. Sabe, nós precisamos estar ajustados nas nossas relações de convivência e comunicação. O trato, para sermos tratáveis, é o que opera a qualidade de liano. Como eu acabei de te falar, é pessoa ser delicada, afável, amável, no estado de liano, movido pela franqueza, pela sinceridade, pelo que é verdadeiro, honesto, puro e santo, em que há simplicidade,
maturidade, singeleza de coração. Que este é o propósito da igreja primitiva. Singeleza de coração, muita humildade, isto é, ausência de pretensão de ser alguma coisa. Não há, havendo no tal, inveja, nem contenda, nem peleja, nem dissensão. Porque ele é tratável, é llano, que se caracteriza pela amabilidade. Afabilidade, amabilidade vem do amável, vem da candura. E isto só é possível quando nós entramos na natureza divina e passamos a ser cheios de misericórdia. Sentimento de dor pelos mais fracos, pelos oprimidos. Passamos a ser solidários em relação aos que sofrem uma desordem, uma tragédia pessoal, uma pessoa que caiu em desgraça, na miséria, no pecado, na iniquidade, na transgressão. Em vez de medir, julgar, condenar, nós passamos a ter misericórdia da criatura porque ela já está em condenação. Então, a misericórdia ela é acompanhada com um desejo veemente da disposição de ajudar, proteger, zelar, cuidar, para levar a pessoa à salvação. Então, a misericórdia, ela gera em nós a pena, a dó, a compaixão e, sobretudo, a natureza da piedade, que não mede, não julga, não condena, não carrega consigo rancor, inveja. A misericórdia é um ato concreto da manifestação de amor, trazendo consigo o cuidado, o zelo, a proteção, como perdão, a indulgência oferecida gratuitamente, a clemência, a graça oferecida, o benefício que se presta a um sofredor, até mesmo aquele que nos agride, quando nós passamos a viver a caridade de Deus. Nós suportamos e ainda temos misericórdia da criatura. A misericórdia é o fruto da natureza da bondade de Deus que se revela na vida do ser humano quando este passa a conceder aos outros a mesma graça que recebeu de Deus. O mesmo perdão, a mesma bondade, benignidade que recebemos de Deus, nós oferecemos. A mesma misericórdia nós oferecemos. Oferecemos aos pecadores, aos que nos maltratam, nos perseguem, nos caluniam, nos difamam. Nós temos por eles comiseração, condescendência, compaixão suscitada pela miséria dele. Então nós passamos a ter misericórdia. Isto é uma atenção sincera, uma compreensão para com o indivíduo que já em si mesmo está em desgraça. Então nós passamos a ser consoladores, incentivadores. Caso contrário, meu amigo, infelizmente, caso contrário, nós vamos estar na contramão da natureza de Deus, porque a misericórdia ela opera os bons frutos, porque ela vem da sabedoria de Deus. Vou repetir, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade. Olha que coisa tremenda. Pastor, o que é parcialidade? Parcialidade é quando você está na paixão, porque você gosta mais de um, menos do outro, aí você vai em defesa daquele que você gosta mais. E o outro, porque você não gosta, embora seja o justo e verdadeiro, mas você tem que defender aquele que você gosta mais. Então você se torna parcial. A sabedoria que vem do alto, ela é sem parcialidade. Ela é sem partido, ela não promove facção, divisão. A parcialidade é fruto
que é operado naquele que não é total. Não é total, é isso aqui, pronto e acabou. Não, ela é pacífica, que se realiza por partes, que não julga, não mede, não condena, não opina, age na isenção, com isenção, não aceitando a injustiça. Sabe? Ela não se isenta da realidade. E sabe por quê? Porque a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, mas também sem hipocrisia. E a hipocrisia ela é característica daquele que é hipócrita. E uma pessoa hipócrita é uma pessoa que você encontra nela dissimulação, falsidade, fingimento. Uma pessoa assim, a sua natureza é relevada nas suas ações, no efeito de fingir, de dissimular. E você não conhece os seus verdadeiros sentimentos nunca. Suas intenções são ocultas. E essa realidade dramática, meus irmãos, operada pelo fingimento, revela o caráter daquele que não tem sinceridade, porque é hipócrita. Ele tem uma falsa aparência de ser. Então, meus irmãos, precisamos entender claramente essa realidade. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E como é que nós podemos ver esta realidade? E como é que nós podemos compreender quando nós levamos a efeito o ato de apurar? Apurar, meus irmãos, a revelação do Evangelho, a doutrina da piedade. Nós temos que apurar, e foi o que eu fiz ao longo desses 28 anos, apurando a verdade, apurando a justiça, apurando os motivos da fé revelada, os conceitos, as promessas feitas em Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e venho chegando, analisando a conduta de cada profeta, buscando o aperfeiçoamento. Então eu venho retocando a minha pregação e buscando com elegância a cada dia, com esmero, dedicação, com requinte, para ser distinto na minha pregação. Para isso, eu também venho buscando a cada momento, através dessa revelação e a pregar aos meus irmãos, o tornar-se puro, porque este é o objetivo da natureza divina, que eu vou estar pregando para todos. Eu venho buscando a pureza, a purificação, e quero que você também se torne puro, e buscando essa purificação para a sua alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Então nós temos que nos livrar das impurezas, nos tornando melhor, nos aperfeiçoando, isto é, progredindo, nos elevando, subindo no conhecimento, excedendo no conhecimento, na fé, no amor, na verdade, transcendendo na fé, na caridade, na piedade. E tudo isso eu quero que eu e você e nós juntos possamos nos esmerar para apurar, selecionar os verdadeiros irmãos. Selecionar os escolhidos cuidadosamente. Apurando é examinando minha conduta, meu caráter, minha postura, meus sentimentos, mas também a minha natureza divina, e examinar cuidadosamente o seu caráter, a sua personalidade, a sua natureza divina, sua postura. Minuciosamente eu tenho que apurar, averiguando a cada dia, a cada momento, a conduta, o caráter de cada pessoa, para que assim venhamos nos tornar cada vez mais finos,
mais sensíveis, sabe? Mais cortês, mais mansos e humildes em Jesus Cristo. E assim temos certeza absoluta que estamos alcançando o fruto mais desejável que Deus quer para nós, a natureza divina. Então nós temos que contar essa realidade a tudo e a todos, obtendo o conhecimento, o entendimento, o discernimento e a sabedoria espiritual, juntar as nossas riquezas, nos reunir em Cristo e buscarmos essa realidade, para assim termos certeza da natureza divina. Pastor, e o que é a natureza divina, além do que o senhor já falou? Então, para você entender mais, eu vou te dar a compreensão. O que é a natureza? A natureza é a força. Ela é a intensidade e veemência. Intensidade e veemência. Operando virtude de poder. A natureza, ela também revela autoridade. Ela revela potência, força, intensidade. Ela revela destreza, a habilidade que ativa os exercícios totais ou parciais da atividade espiritual, moral, social, ou da natureza das coisas, incentivando, estimulando, ativando. A natureza, ela traz dentro do seu objetivo e dentro do nosso objetivo um aumento, acelerando para estabelecer e conservar em ordem natural tudo quanto existe, tudo quanto se cria e tudo quanto se propõe. Que realidade tremenda! Então nós podemos compreender a natureza de todas as coisas criadas. O céu, o mar, a terra, os animais, em toda a sua intensidade, em toda a sua veemência, em toda a sua virtude, em toda a autoridade que cada serzinho tem, em toda a sua potencialidade, em cada destreza, habilidade de cada ser, onde está ativado o exercício total ou parcial daquilo que vivem, incentivando uns aos outros, estimulando, ativando e aumentando, acelerando a vida de cada ser. Então nós podemos ver pela natureza o que está estabelecido e conservado em ordem natural de tudo quanto existe ou de tudo quanto se propõe. Aí nós vemos nesse momento a maior luta da raça humana é preservar a natureza da terra, preservar a natureza dos animais, preservar a natureza do mar, da terra e a natureza humana. E a natureza humana, como é que a gente sabe, pastor? Nós vamos falar sobre isso também, para confirmarmos a realidade da natureza divina. Como você viu, nós temos a oportunidade de decifrar a natureza em sua força, na sua intensidade, na sua veemência, nas suas virtudes, e analisamos que ela força a sua própria autoridade, a sua própria potência, a sua própria destreza e a sua habilidade que ativa o exercício total e parcial da sua atividade. Vou dar um exemplo para você. Observe que quando os furacões vêm, eles vêm numa natureza agressiva, intensidade e veemência, virtude, poder e autoridade, para a destruição de tudo que vem pela frente. Significa que essa natureza que se revela nos furacões, trazendo grandes tempestades, ela vem acompanhada de um estímulo e é ativada por algo
que leva ela a essa habilidade destrutiva, com muita potência, com muita autoridade, com poder. Você vê que depois de um furacão, dependendo da sua categoria, o estrago é violento, né? Você vê a natureza também dos tsunamis são violentos. Depois que passa, você conta os milhares e milhares de mortos em sua destruição. E nós vamos vendo dessa maneira cada ser em cada localidade da natureza se estabelecendo e se conservando em ordem natural de tudo quanto existe ou de tudo quanto se propõe e de tudo quanto também se cria. Então nós vemos a natureza da ordem, né, das chuvas, no mar, no ar, e nós vemos a natureza das pragas. Você vê, por exemplo, o pânico que tem tomado a vida das pessoas, a natureza, por exemplo, do corona. O corona está aí com a natureza mortal, né? Surpreendendo a tudo e a todos em todo lugar. E se estabelecendo numa ordem natural, né? Onde nada se consegue barrar até que se crie aquele que vem para combater a natureza mortal do vírus. E em tudo existe, meus irmãos, meus amigos, uma força, se vê a natureza dos animais. E nós podemos alterar a natureza dos animais quando alteramos a natureza genética. Nós alteramos a natureza genética. Eu me lembro, por exemplo, da ovelha Dolly. Foi feita de uma maneira que todas se pareciam. E assim, são o gato, o cachorro, a vaca, o boi, as ovelhas e também o ser humano. Então, essa questão de natureza é uma coisa interessante. Nós temos que analisar muito bem. E nós descobrimos a natureza das pessoas também através da índole do ser humano, não é? É uma coisa muito interessante que nós vemos, por exemplo, os grandes cientistas vão mudando a natureza, por exemplo, dos animais. Criaram o pitbull, né? Foram criando a genética daqui e dali, até que criaram um cachorro chamado pitbull, e cujo cérebro é maior do que a caixa craniana. Pelo menos é o que se ouve falar. E quando o bicho fica nervoso, ou quando incha o cérebro, ele se torna agressivo e mortal. E você vê que o ser humano, ele também passa por um processo de transformação. Que coisa tremenda! Do bem para o mal e do mal para o bem. No ser humano, a natureza se revela na índole. Que coisa tremenda! Vamos estar analisando essa questão. A índole, meu amigo, é a propensão natural do ser humano, isto é, que revela a sua tendência, revela as suas características pessoais, no seu temperamento, na sua condição de gênio, no seu modo de ser e nas suas inclinações. Olha que coisa tremenda. A gente vai observando a existência da glória do conhecimento, né? Nós vemos então que esta realidade é realmente magnífica. Então a natureza revela caráter, revela personalidade, postura, conduta, temperamento através da índole. E a gente vê que a questão da índole é uma coisa interessante. Para mim que já fui da Terra e que vivi na Terra, eu cansei de observar, por exemplo, os animais. Tanto os cachorros, que eu amo muito. E o cachorro, quando nasce, eu vejo a índole dele quando ele nasce.
E eu sempre dito, ó, isso aqui tem uma índole boa, aquilo ali tem uma índole mais ou menos, a índole daquilo ali não presta. E assim a gente vê também no campo, no pasto. A gente vê um boi que tem boa índole, um bezerro de boa índole, uma bezerra de boa índole ou de má índole. Porque a natureza humana se revela através do gênio, através do humor. Na condição e na firmeza do caráter, da personalidade, se revela a conduta do temperamento, a coerência e as incoerências nas atitudes. É muito interessante esse estudo, porque a natureza revela no ser humano a sobriedade, a sua temperança. Revela o equilíbrio ou o desequilíbrio do indivíduo. Então nós temos que analisar muito as pessoas. Eu, por exemplo, tenho a mania de dizer assim que eu vejo uma pessoa andando, eu já consigo discernir a pessoa andando. E às vezes só de ouvir falar da criatura eu já sei a natureza dela e os espíritos atuantes. Porque a natureza das criaturas, das pessoas, revela um conjunto de traços que determinam as suas ações e as suas reações emocionais. E ao perceber essa realidade, aquele que tem discernimento discerne não somente isso, mas também os espíritos atuantes no caráter, na personalidade, na postura, na conduta e nos sentimentos da pessoa. Evidentemente que é necessário ter conhecimento, é necessário ter maturidade, e é necessário conhecer a palavra. E esse é o grande mistério. Conhecer a palavra viva, que é espírito. Esse é o grande perigo que muitos só vão enxergar lá no futuro. Só vão enxergar no futuro. A natureza revela as qualidades das pessoas. Isto é, demonstrando através das suas qualidades, boas ou más, as suas disposições na moral, no social, no profissional, no matrimonial e principalmente no espiritual das pessoas. Principalmente no espiritual, isto é, na sua inteligência ou na sua desinteligência. Isto é, a pessoa tem um bom intelecto ou intelecto medíocre. Só que intelecto foi colocado para tirar o valor do espiritual. E como eu estudo bastante, eu coloco de volta o espiritual e a sua inteligência ou a sua desinteligência. Isto é, uma pessoa intelectualizada é uma pessoa inteligente, cheia de cultura, dizem os intelectuais. Eu já digo que pessoa capacitada, habilitada na inteligência e na sabedoria é uma pessoa espiritualizada, conhecedora da inteligência, da sabedoria e do conselho espiritual, movida pela inteligência de Deus ou pela inteligência deselegante, contrária à natureza divina, mas presente na natureza maligna do ser humano, como já tenho falado. Então, para que você tenha essa habilidade que eu estou te falando, observada no temperamento, na qualidade e nas virtudes de quem é moderado, e você pode ter esta realidade confirmada na palavra. A palavra que revela todas as coisas, pelo poder do Espírito Santo. Porque as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, é o que Deus revelou aos que o amam. E Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Que coisa impressionante. E essa é uma realidade espiritual que nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar. Então eu quero levar a sua compreensão que nada é possível sem o Espírito Santo. Absolutamente nada. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Pois é, assim também ninguém sabe as coisas da natureza divina de Deus, senão o Espírito de Deus. Então Paulo fala, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, isto é, conhecer a sua natureza divina, que é isso que eu quero que você chegue junto comigo. E isto é possível sim, através da palavra. Jesus diz que a palavra é espírito e vida. João diz que o Espírito é a verdade. Jesus Cristo diz que nos deixaria o Espírito Santo, que é o guia da verdade, para nos guiar em toda a verdade. Então, ele é o guia da verdade para nos guiar na verdade, e ele é a própria verdade. E Jesus veio dar testemunho da verdade. E ele é a própria verdade, que veio dar testemunho do Pai. Ele e o Pai são um. Aí nós começamos a entender melhor a Trindade. Jesus veio dar testemunho da verdade, Deus é Espírito, e procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Como adorar a Deus em espírito e em verdade, se não se conhecer a verdade? Então Jesus veio nos dar conhecimento da verdade, ele veio nos dar testemunho da verdade, e nos deixou o Consolador, ou o Espírito da verdade, para nos guiar em toda a verdade. E João nos escreve e diz que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam no mesmo entendimento, no mesmo Espírito, no mesmo propósito, no mesmo projeto, no mesmo Jesus, no mesmo Deus, no mesmo Pai, no mesmo Espírito. E este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ora, a palavra de Deus é Espírito e vida. E Hebreus 4,12 fala porque a palavra de Deus é viva e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus revela a natureza humana, revela a natureza de qualquer ser humano. A palavra é o próprio Deus. Pela inteligência da palavra, pela sabedoria da palavra, pelo conhecimento da palavra, pelo entendimento, pelo discernimento da palavra e pelo conselho da palavra, pela luz da palavra, nós penetramos as profundezas de Deus e penetramos as profundezas do ser humano. E assim nós podemos ver na revelação da natureza dos humanos os dotes, as virtudes, os dons nas suas funções, nos seus valores, nos seus sentimentos. Que coisa tremenda! E em tudo que se revela, os encontros e os desencontros da vida no seu social, familiar, na sua vida profissional, matrimonial e nas aptidões religiosas.
a natureza humana também é revelada. Olha que coisa! Também é revelada no seu interior e na sua condição interior. Que coisa impressionante! A natureza humana revela a condição interior do homem e se faz revelar através da sua face, através dos seus olhos, através do seu sorriso, através das suas palavras. E assim, o ser humano vai sendo caracterizado em suas emoções, em seus sentimentos, por aquilo que ele crê, por aquilo que ele vive, por aquilo que ele sente, expondo o seu caráter, sua personalidade, sua postura, sua conduta e os seus sentimentos. A natureza humana também se revela no mundo invisível, através das entidades que as cercam. No mundo invisível, através das entidades que as cercam, dos espíritos que o cercam. Que coisa tremenda! E assim nós vamos obtendo, através dessa realidade, as ideias, os objetivos, os ideais, os sonhos que se tornam conhecidos, através das ações, dos gestos, dos feitos realizados. E também através das tristezas, dissabores, desencanto, do medo, fracasso, derrota, pânico. Em tudo nós vamos buscando a natureza física e a natureza espiritual do ser humano. E tudo se revela na face, nos olhos, na fala, no sorriso, nos lábios, na carranca de cada ser. É revelado o animal e o celestial, o divino e o terreno.